Bom, pessoal, vamos agora para nossa aula de História, que é uma continuação do que a gente viu na semana passada sobre os movimentos nativistas, que foram os momentos em que os brasileiros eles estavam inconformados com a situação que Portugal estava impondo e resolveram fazer aí movimentos, revoltas, para chamar a atenção de Portugal em relação a tudo que estava acontecendo no Brasil nesse período. Aí a gente vai hoje da página 50 até a página 52, a gente vai terminar a explicação, porque como eram muitas revoltas, a gente ficou na metade e vai fazer atividade, certo? Então vamos lá, página 50, a primeira revolta que a gente tem é a revolta de Filipe dos Santos, que o local em que aconteceu foi em Minas Gerais, em 1720. O chefe foi Filipe dos Santos. A causa: Portugal queria controlar a extração de ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Casas de fundição é justamente isso, o local onde eles transformavam o ouro que era recolhido em barras, e essas barras deveriam ser mandadas para Portugal, tá? Uma parte dela deveria ficar com o governo como pagamento de imposto, que era chamado quinto. Qual foi a consequência dessa revolta? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temerosos, o governo prometeu atender às reivindicações. Como acabou, o governador mandou prender todos os chefes do movimento e as suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. O último movimento nativista, que é Inconfidência Mineira. Onde aconteceu? Em Minas Gerais, no ano de 1789, e tinha como chefe Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Qual foi a causa dessa revolta? O governo português ameaçou aplicar a derrama, que era uma cobrança de impostos forçada. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas, pegavam os objetos de valor, a derrama, e Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. Passa daí para a página 51. Aí a gente tem as consequências. Quais foram as consequências dessa revolta? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades e acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento por troca de perdão das suas dívidas. Como acabou esse movimento, o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, que é até ele morrer, ele ficaria preso lá. E Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Até hoje a gente tem o feriado de Tiradentes aí, em relação à morte de Tiradentes. Aí a gente tem Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Como vimos, as pessoas que
participavam dos movimentos os Inconfidentes eram brasileiros idealistas e cultos, presente a classe abastardas, que eram as classes ricas, que tinham o apoio dos padres, dos militares e entre outros. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Ele recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, ao ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, que foi a pessoa que traiu por troca de perdão das suas dívidas, ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, esse ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo uma prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Por sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. A gente tem aqui uma curiosidade. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carregava o lema dos Inconfidentes em latim, liberdade ainda que tardia. A gente tem aqui o exemplo, a imagem da bandeira aí, que até hoje tem aí na bandeira de Minas Gerais, que foi representada assim. Passamos aí para a página 52, onde começa a nossa atividade. A gente vai ficar hoje somente na página 52, certo? Primeira questão diz assim: complete a cruzadinha utilizando as dicas abaixo. A gente tem aí a dica de quem o Brasil era colônia. No número 2, produto controlado por Portugal, cuja cobrança abusiva motivou algumas revoltas. Terceira, local da revolta dos Beckmans. Quarto, dono dos colégios onde os revoltosos de Beckman invadiram. Quinta questão, nome das pessoas que vieram de outros lugares para explorar Minas Gerais. Então, as respostas aí vão estar completando a nossa cruzadinha aí, certo? Segunda questão. Elabore a pergunta para a resposta abaixo. Por que os brasileiros estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal? Por qual motivo eles estavam tão cansados de tudo que estava acontecendo? O que é que eles estavam sentindo aí nesse momento? Então, vocês vão estar vão estar elaborando uma pergunta para essa resposta que tem aqui, certo? Terceira questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A gente tem aí Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Minas Gerais e Minas Gerais novamente. Então, cada local e ano, ele vai estar representando uma revolta, que é para vocês completarem aí na segunda coluna, tá certo? Quarta questão. Circule a afirmativa correta sobre as causas da revolta dos Beckmans. A gente tem aí três alternativas, que era o conflito entre os índios e os portugueses, a extração de pedras preciosas pelos emboabas e a falta de moradia, e o desentendimento dos colonos com a Companhia do Comércio do Maranhão e a falta de mão de obra. Então, qual dessas três aí está correta, certo? Em relação à revolta dos Beckmans. Quinta questão, ainda sobre a revolta dos Beckmans, a gente vai responder aí. Letra A. Os chefes da revolta dos Beckmans, coloca o nome dele, local onde ocorreu essa revolta, e na letra C, o ano em que ocorreu. Então, aí a gente finaliza a nossa atividade de hoje. A gente só vai fazer a página 52, certo? Respondam e daqui a pouco a gente volta com a correção.